Eu não sinto gravar esse vídeo aqui sentado. Eu tô sentindo gravar esse vídeo aqui em pé. Tô sentindo que isso aqui é melhor. Preciso subir o volume. E agora? Acho que agora foi. Ok. Uh. Não, me deixa esse negocinho no começo, assim, na abertura, que eu acho que vai ficar engraçado. Sei lá, foda-se. Eu tô testando uma vibe foda-se nesses vídeos. Eu acho que vai ficar interessante. Vamos lá. Você quer entender por que o Brasil é pobre? Queima de fogo de artifício na praia durante o Réveillon para atrair turismo porque vai melhorar a economia. Não, eu não tô falando literalmente que o Brasil é pobre só porque prefeituras explodem fogo de artifício na praia durante o Réveillon e todo mundo fica lá tipo, uhul, a prefeitura explodindo meu dinheiro. Não, mas é só que o fato de que isso acontece e o jeito que as pessoas defendem isso me deixa tão puto e faz tão nenhum absoluto sentido que ele é uma excelente evidência, ele é um excelente exemplo de por que esse país é pobre. Vamos entender o que tá acontecendo aqui. Isso tudo começou com... Eu não gravei praticamente nada em dezembro e minha cabeça de criador tá começando a voltar a funcionar e criar várias coisas com a menor provocação possível. E... teve um negócio no Rio de Janeiro onde eles explodiram um monte de fogos na praia e deu uma puta fumaceira e ninguém conseguiu ver nada. E um monte de gente ficou puta. Eu olhei e falei, mas eu sou libertário, eu acho que imposto é roubo, está numa gangue. Eu não tô puto que não deu pra ver, eu tô puto que os caras explodiram milhões de reais do meu dinheiro em fogos de artifício pra galera ver e isso não deu em nada. E eu comentei sobre isso e vem algumas pessoas sempre com aquela justificativa de não, mas é porque isso gera um retorno econômico pra cidade em forma de impostos em movimento e economia. E não. Isso não faz o menor sentido. Mas isso é uma papagaiada que é colocada muito por políticos e por economista picareta. E muita gente cai nisso, porque em um primeiro momento você pode até imaginar que talvez sim, turismo, faz sentido. Não. Vamos entender a conta aqui primeiro e depois a gente vai indo em níveis de profundidade cada vez maiores sobre essa reclamação. Para que os fogos façam sentido e eles deem um retorno econômico na cidade, você não pode só pegar todo o ganho econômico que a cidade teve de faturamento de turismo durante o Réveillon e largamente o período que for que você queira colocar e comparar isso com o custo dos fogos. Não. Tem uma coisa que se chama teoria marginal de valor. Quer dizer, qual é o valor marginal, eu acabei de perceber a piada, teoria de valor marginal do Rio de Janeiro. Gente, acabou de passar Natal e Ano Novo, eu tô carregado de piada de tiozão. Mas qual é o extra que cada coisa adiciona? E isso é uma coisa que foi trazida pela revolução marginal na economia, que não foi quando o Lula começou a fazer economia. Foi Escola Austríaca de Economia e isso é muito explicado, hein? Eu vivo puxando esse livro, eu deveria ter ele fácil aqui, mas... teoria de escola austríaca de economia foi quem puxou isso. Claro, teve outros economistas falando disso ao mesmo tempo. Foi meio que uma descoberta coletiva de vários economistas. Tipo, todo mundo estava pensando no assunto, então várias pessoas inteligentes chegaram na mesma conclusão. Uau, isso acontece. Que é a ideia de que qual é o valor extra que cada coisa faz, ou qual é o valor extra de cada unidade. Isso originalmente era para discutir por que diamante tem valor, sendo que não serve para basicamente nada, e água, que é extremamente útil, não tem valor, mas... não é o assunto aqui. O ponto é que você tem que pensar. Quantas pessoas foram para o Rio de Janeiro, ou para essa ou aquela cidade praiana que estourou fogos de artifício, por causa dos fogos de artifício? E esse número extra de pessoas e o que elas trazem de movimentação econômica é o que deve ser comparado com o custo de estourar os fogos de artifício. E quando você percebe isso, você percebe que acontece... extremamente difícil de justificar. Vamos lá. Uma cidade cobra entre 2% e 5% de impostos do que circula na cidade. Mais perto de 2%, porque é o ISS, o Imposto de Serviços... depois tem serviço de qualquer natureza. É qualquer coisa entre 2% e 5%, geralmente pesando muito mais para 2%. Então... se a gente imaginar que a queima de fogo de artifício no Rio de Janeiro custou, digamos, 10 milhões de reais, não tô dizendo que foi exatamente isso, mas só pra gente ter um exercício ali de balsas, tudo que custa, só pra gente fazer conta com 10 milhões de reais, ok? Isso significa que se a cidade arrecadou 5% da movimentação econômica extra dos fogos de artifício, a movimentação econômica extra teria que ser de 200 milhões de reais para os fogos de artifício valerem a pena. Porque, vamos de novo, mais gente vem por causa desses fogos e gasta mais.
5% disso é capturado em impostos e vai para pagar os fogos de artifício, certo? Então, quanto que teria que ser para pagar, sendo que 5% vira imposto? Só que se você usar 2%, é 500 milhões de reais. Então você teria que me dizer que meio bilhão de reais a mais foi gasto por turistas, exclusivamente por causa dos fogos de artifício. Quer dizer, alguém falou assim, não, eu não vou pro Rio de Janeiro no Réveillon porque eu não tô afim de me sujeitar a bala perdida, assalto, sequestro, meu Uber virar errado e eu morrer, sotaque carioca, pagar tudo mais caro. Não, eu não acho isso um bom gasto do meu dinheiro e tempo. Mas vai ter fogos de artifício. E por causa disso, agora eu tô convencido. E essas pessoas gastaram 200 a 500 milhões de reais extras. Você percebe que isso não, não fecha. Só que calma, porque fica pior. Você teria que me argumentar que não só essa conta pode ser feita, ela é superior aos outros gastos que a prefeitura poderia ter feito em termos de retorno econômico ou de serviços para a cidade. E eu sei que é estranho um libertário como eu tô falando disso, porque eu defendo que imposto é roubo, o Estado é uma gangue, o Estado não tem função útil na sociedade e ele não consegue demonstrar que ele produz valor, como tá explicado pelo Murray Rothbard nesse mesmo... Ele explica várias ideias nisso, tipo assim, deu tempo, tem espaço para isso. Que ele fala, você só consegue medir utilidade se algo foi de fato criado para as pessoas, se você tem uma relação voluntária econômica acontecendo ali. Quer dizer, alguém vendeu um produto ou um serviço e alguém falou, nossa, eu quero comprar esse produto ou serviço, porque eu avalio, na minha avaliação subjetiva, de que isso que você está me oferecendo é mais valioso do que o meu dinheiro. Portanto, eu acho que eu prefiro dar o meu dinheiro para você e ficar com isso, porque no meu valor subjetivo isso é melhor, do que o meu dinheiro. E o outro lado tá falando, eu prefiro o seu dinheiro do que esse produto ou serviço, certo? Então, aí você pode dizer que o valor foi criado. Como o Estado não é voluntário, ele é o Estado, você é obrigado a pagar, não existe uma relação voluntária de troca, ou seja, não existe utilidade sendo criada, não tem como você dizer isso. Você pode dizer assim que, mas escolas existirem é algo bom. Num vácuo, ok, tipo assim, saneamento básico e civilização estão conectados. Sim, você pode fazer esse argumento. Mas você não consegue fazer o argumento de que isso foi melhor pra todo mundo, com o Estado existindo e todas as outras coisas, e todos os custos de políticos e toda a corrupção e tudo mais, era melhor ter feito isso do que não ter feito nada, o Estado não existir, e todo o desenvolvimento econômico que aconteceria, e todo o desenvolvimento de governança, e toda a riqueza que poderia ter sido criada disso, e toda a ideia de, por exemplo, você ter uma cidade privada que resolve esse problema privadamente de alguma forma. Então, claramente, ter o Estado é superior do que isso. Tipo, você teria que fazer esse argumento pra dizer que foi melhor. Boa sorte. Mas o ponto é, sim, eu entendo que é estranho um libertário que defende isso também falar assim, não, mas você poderia ter gasto dinheiro de formas melhores. Mas vamos concordar que, embora todos os gastos do Estado você não consiga demonstrar que eles são... que eles geram uma utilidade para as pessoas, porque não existe uma relação voluntária e você não tem como comparar isso ou imaginar como é que seria num setor privado completamente fazer esse estudo de comparação, porque é impossível. Ainda assim, você pode reconhecer que gastar em lagosta pro STF ou em saneamento básico não é a mesma coisa. Certo? Lula e Bolsonaro não são a mesma coisa. Okay. Mas eu não gosto dos dois. Sim. Mas existem diferenças, ok? Então a gente pode concordar que se gastaram 10 milhões de reais pra explodir os fogos de artifício no Rio de Janeiro, talvez, embora o Estado seja uma organização inútil e parasitária, tinha alguma coisa melhor pra gente fazer com esse dinheiro. Tipo, já que tá lá. No Rio de Janeiro, segurança, educação, equipamento pra postinhos, insumos pra serem atendidos nas UPAs, literalmente qualquer outra coisa. Regularização fundiária de todas as favelas, sabe? Porque boa parte da terra é irregular, as pessoas não têm o seu direito de moradia ali, porque eles não têm a escritura das suas casas. Então, mas tem um custo fazer isso. Ok, mas a gente podia ter gasto esses 10 milhões de reais em um programa de regularização fundiária. E daí pessoas hoje que moram em favelas ou lugares irregulares e tudo mais, poderiam ter feito a agrimensão do terreno delas e ter um certificado de propriedade delas que geraria valor para elas e permitiria elas começar alguma ascensão social e desenvolvimento civilizatório a partir de ter alguma mínima propriedade privada, e o custo dessa agrimensão e tudo mais seria bancado por esses 10 milhões de reais.
A gente pode reconhecer que isso seria melhor do que fogos de artifício, certo? Então, voltando. Para você defender os fogos de artifício, você teria que falar assim, não só o número extra de pessoas que veio por causa disso gastou 200 a 500 milhões de reais a mais, o que justifica os fogos de artifício, isso é literalmente a melhor coisa que a gente poderia ter feito. Eu adoraria ver o Paes e os seus capangas fazendo o estudo técnico para tentar delimitar isso. Porque para você defender isso, você teria que me dizer, não, Paes e os seus capangas fizeram todo um estudo de todas as políticas públicas do Rio de Janeiro, em termos de custos e impactos, e avaliaram isso objetivamente, o que traz de retornos econômicos e retornos para a sociedade como um todo, e coisas que são gastos economizados no futuro, sabe? Todo mundo ouviu aquela na escola de X gasto em saneamento público evita 1 milhão de X no SUS, sabe? Porque você poderia fazer coisas que vão gerar economias no futuro, isso existe. Eles estudaram tudo isso e fizeram uma puta matriz de retorno e não sei o que, e calcularam. Galera, é fogo de artifício. Essa é a política pública que nós vamos fazer, que agora vai fazer o Rio de Janeiro decolar. Imagine fazer esse argumento. E você teria que, em cima desse argumento, falar assim, e daí eles resolveram não publicar esse estudo. Porque esse seria um estudo fascinante de ver. Eu adoraria ver esse estudo e fazer um vídeo sobre ele. Ele seria fantástico. Mas não, eles falaram, não, a gente fez tudo isso. E falou, não vamos publicar isso, não. O mundo não precisa desse conhecimento. Ou a gente quer manter a humildade, porque se a gente publicar isso vai ser muito fantástico. E todos os economistas do mundo vão entrar em absoluto choque com a nossa capacidade de fazer isso. E a gente não quer ficar mais famoso, certo? A gente quer que o Rio de Janeiro fique famoso e não a capacidade econômica da equipe do país. Então, para não ofuscar a parada, a gente matou o estudo. E o meu ponto maior com isso não é os fogos de artifício do Rio de Janeiro, ok? É que isso vale para literalmente qualquer política pública. Dentro aqui do Ideias Radicais, por exemplo, a gente tem o Gabinete de Liberdade, que é uma equipe de assessoria para vereadores e agora prefeitos, em que a gente ajuda eles com coisas de orçamento e decisão legal e todas as votações que eles estão fazendo. Uma assessoria técnica, principalmente para vereadores de cidades pequenas, onde ele tem pouca ou nenhuma equipe técnica, mas ainda assim é uma cidade com dezenas ou centenas de milhões de reais de orçamento. E o que a gente mais vê é decisões absolutamente fantásticas. Tipo, 15 milhões de reais para fazer um novo pórtico da cidade. Por quê? Não, porque tá feio. Mas como é que você justifica... Meu irmão em Cristo. O orçamento da sua cidade é tipo assim, meio bilhão de reais, ok? Tipo 500. Você tá querendo gastar, digamos, 3, que é um pouquinho menos de 1%, que é uma fatia significativa no orçamento, com fazer um pórtico com base de o seu tá feio. Não, mas é que a outra cidade reformou dela. A gente ouve esse tipo de argumento, sabe? Políticas públicas no Brasil, eu espero que não seja uma grande surpresa pra você, são feitas baseadas em nada. Não tem nenhum estudo, não tem nada, não tem... Até o fantasma da política pública veio aqui e socou a porta de raiva. Eu quero voltar pro episódio de quando o Léo Siqueira tretou com o Eduardo Paes. Porque o Eduardo Paes fez o show da Madonna e gastou uma belíssima de uma grana nisso. E aí eles soltaram um estudo dizendo que não, porque vai dar um puta retorno pra cidade de toda a riqueza do universo e do Rio de Janeiro vai passar Dubai. E o Léo Siqueira, que é deputado estadual aqui no estado de São Paulo pelo Novo, falou truco. Truco. Porque pra esse estudo funcionar, vocês têm que ter tantas pessoas e não tinha, porque olha as fotos. E mesmo que tivesse, o gasto teria que ter sido isso. Ele refez toda a conta e falou, não, isso aqui deu um brutíssimo de um prejuízo, vão se catar. E o Eduardo Paes chamou os capanga dele lá pra fazer as contas e os caras não conseguiram defender. E o tira-teima foi, não, tá bom, daqui a alguns meses vai sair... a receita tributária da cidade daquele mês, aí você compara com outro ano e vê se subiu. E saiu. E não, inclusive foi muito pior do que o Lasqueira, ele fez toda uma conta que ele vai daria tanto, deu abaixo disso. E aí, obviamente, como o debate público do Brasil é extremamente técnico e feito por pessoas acadêmicas que ligam para estudos e contas e tudo mais, essa descoberta científica foi um experimento, gente, eles fizeram um show lá, então aí depois veio os números e eles viram, claramente não deu
certo. Fim. Correto? E aí o Eduardo Paes teve uma votação fantástica e vai fazer vários outros shows desses. Por quê? Porque onde já se viu dados e fatos interferirem em gastar o dinheiro dos outros? Porque o Estado vai roubar o seu dinheiro via impostos, ele vai pegar esse dinheiro, e você não tem o que fazer sobre isso. E depois, políticos vão gastar pensando em alguma coisa. E aí você entra numa coisa que chama teoria de escolha pública, public choice, ok? Que é, políticos são humanos. Eles são seres humanos. Eu sei que às vezes você pode olhar e falar, não, eles são literalmente a cria de Satã na Terra colocada pra... Eu entendo. Alguns, talvez. Tá. Mas a gente não vai entrar numa discussão teológica. O ponto é, eles são seres humanos que vão tomar decisões racionais pensando nos seus próprios interesses, tentando maximizar os seus retornos. E eles vão reagir a incentivos e punições. Então, dado que eles são basicamente inimputáveis por todas as ações deles, inclusive as criminosas, porque eles nunca vão ser punidos porque é STF e o Estado, por que eles fariam literalmente qualquer coisa que funciona na história da humanidade? Eles vão fazer essas coisas pensando em o que melhora a imagem deles e o que aumenta a chance de reeleição deles, o que dá mais poder político para eles e para o grupo político deles e o que vai dar mais propina dentro de corrupção. Então, quando você descobrir que políticas públicas são orientadas em relação a isso e não a entregar resultado pra você, não olhe e fale, o Estado falhou, o Estado brasileiro não funciona e tudo mais. Não, ele não falhou, ele tá funcionando muito bem. O Estado brasileiro é absolutamente fantástico. O Estado brasileiro é provavelmente um dos mais refinados e capacitados do mundo, porque ele conseguiu entregar 30 ou 40 anos de basicamente nenhuma cessão de salários no setor privado. Enquanto isso, eles aumentaram a carga tributária violentamente, fizeram vários escândalos de corrupção, sumiram com dezenas ou provavelmente centenas de bilhões de reais do seu dinheiro, não te entregaram absolutamente nada, te deram um tapa na sua cara, o mensalão não deu em nada, o petrolão não deu em nada, os caras vão tudo solto, eles vão repetir, inclusive eles provavelmente estão repetindo esses esquemas de corrupção exatamente nesse momento, e eles estão ganhando todo esse dinheiro, entregando nada e sendo reeleitos, e você tá pagando isso. Você realmente quer me dizer que o Estado brasileiro não funciona? Eles são excelentes. Eles conseguiram maximizar, fazer estritamente nada e ganhar o seu dinheiro. Você quer chamar isso de incompetência? Incompetente é o Estado alemão, que tem que ficar fazendo um sistema de saúde que minimamente funciona, que na verdade não é nem estatal, é um negócio privado, com seguros privados e tudo mais, mas enfim. E eles têm que entregar algum resultado, ou sei lá, algum estado na Europa em que as pessoas questionam a segurança e por causa disso elas mudam o seu padrão de votação. Esse é um estado ineficiente. Eficiente é o estado brasileiro, onde o Eduardo Paes consegue ficar 4 anos tocando pandeiro, não fazer nada, nenhuma ofensa a quem toca pandeiro, eu tenho uma ali, eu extremamente... Aquilo ali é um violão de 7 cordas. Ok? Eu acho o pandeiro tão desafiador quanto o violão. Eu não quero ofender pandeiristas pelo mundo. Brasil, ok? Mas o ponto é que o Eduardo Paes pode ficar 4 anos fazendo estritamente nada, fazer uns showzinhos e ser reeleito. Porque esse é o incentivo da política, esse é o incentivo do Estado, esse é o incentivo de quando você tem impostos, que são uma forma de arrecadação coercitiva, e as pessoas só votam no que é mais conveniente para elas, porque onde que eu ganho mais Bolsa Família, onde que eu ganho mais benefícios, onde que a minha família ganha com cargo, ou eu até gostaria de votar em alguma coisa diferente, eu gostaria. Porém, o sistema eleitoral e o sistema político evitam que pessoas com algum mínimo de decência consigam crescer, porque o incentivo é que para pessoas absolutamente reprováveis cresçam. Então, por mais que você tenha algumas pessoas boas concorrendo em algum lugar, na média isso não vai acontecer. Então, voltando aos fogos de artifício. Eu sei que pode ser um pouco amargurado da minha parte estar aqui em 2 de janeiro, no meio de uma faxina de ano novo, eu me inspirar por esse assunto, porque eu não gravo praticamente nada desde o fim da campanha, e eu vim aqui reclamar de fogos de artifício. Tá. Mas isso não é o ponto. O ponto é como eles ilustram que esses são os incentivos de Estado, de que o seu dinheiro é gasto de uma forma completamente desordenada, pensando em você, mas extremamente ordenada pensando na política. E enquanto nós temos problemas extremamente básicos, coisas extremamente estúpidas como o show da Madonna, ou da Lady Gaga, ou fogos de artifício, ou trem-bala são feitos, ou as reformas da Janja, ou o novo avião do Lula, ou... Vamos lá.
Esse ano, o governo Lula cortou o orçamento de queimadas e de vacinação. Então, queimadas foram recorde, você não ficou sabendo, e estão faltando vacinas em várias cidades, mas o gasto com Lei Rouanet tá praticamente recorde, o funcionalismo vai ganhar um aumento, as emendas parlamentares estão gigantes e o judiciário tá ganhando bastante dinheiro. Isso é o Estado. É assim que funciona. Esse é um incentivo de um sistema estatal. E os fogos de artifício são um lembrete na nossa cara. E a galera acha isso divertido, porque eles olham e falam, brilhante. Olha só que legal, por algum momento nessa vida de merda que eu tenho, onde nada funciona, a cidade é um desastre completo e tudo mais, eu fui subornado visualmente no meu TDAH de um esquilo no crack que já não tem mais nenhuma capacidade de reter atenção, de ver umas coisas brilhantes por alguns minutos e ficar tipo, ok, vamos esquecer tudo isso e voltar a trabalhar e pagar imposto. Tchau. E é por isso que o Brasil é pobre. As pessoas não percebem isso. Elas continuam caindo nessa armadilha, elas continuam achando isso legal. E porque existe uma classe técnica, acadêmica, picareta, que é financiada com o seu dinheiro, para dizer que isso vai dar um retorno econômico para a cidade. Você pensa, não, na verdade, nisso tudo eu acho que eu fiquei mais rico. E você não percebe o problema disso. Porque a educação não funciona. Mas o artista funciona. E a Anitta tá lá cantando sobre dar. E é isso. Feliz ano novo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.